Olá, amiguinhos! Hoje nós vamos falar sobre alguns comandos novos do Excel, tá? Antes de mais nada, eu queria dizer que à medida que vai passando, as suas planilhas vão criando corpo, vão aumentando de tamanho, vão se interligando, e isso vai tornando os seus cálculos, o processamento cada vez mais lento dentro do seu trabalho, né, no Excel. E para isso, o Excel proporciona um sistema de cálculo manual que ele só vai recalcular a sua planilha no momento em que você desejar. Como é que se aciona esse cálculo manual? Porque veja só, se eu trocar um valor, vamos lá na fluxo de caixa do fulano B, e trocar o saldo inicial para 500, o Excel ele calcula aqui tudo e repercute nas outras planilhas, né, na outra planilha, que no caso é o resumo. Se for aqui no B, trocar para 350, ele muda essa planilha e automaticamente está mudando em todas as outras. No caso, a nossa planilha ainda ela tem um tamanho pequeno, ainda não é complexa, né? Não é tão grande assim. Mas se ela tivesse várias linhas e várias colunas, certamente começaria a exigir processamento e você veria uma ampulhetinha aqui incômoda o tempo todo pedindo tempo, né, para dar o resultado. Então o Excel criou uma forma que está no menu Ferramentas, onde você entra em Opções, e aqui tem várias opções, uma delas é Cálculo. Por padrão ele vem como automático, mas você pode convertê-lo para manual, ok? Muito bem, vamos dar um OK aqui. E a partir de agora, as alterações que você fizer vai exigir um comando extra. Vamos supor, se eu trocar para 350, ele só mudou essa célula, mas não recalculou a sequência da célula. Ou seja, você precisa de apertar a tecla F9 para ele processar o cálculo e alimentar todas as outras informações. Vejam que o Excel deixa uma mensagem aqui, ó, no pronto, né? Calcula, ou seja, está pedindo que você aperte a tecla F9 para ele calcular. Então vai lá, F9. E aí assim ele mexeu em cadeia, tudo aqui, e alimentou também o resumo, que era o objetivo do cálculo. Tá? Então, cálculo manual, muito importante quando você tiver planilhas grandes, para não ficar aguardando a cada número que você muda, o tempo de calcular toda a grade de planilhas, todos os links, né? Que seria uma coisa demorada, tá? Então você vai usar muito isso aqui quando você tiver mais craque no Excel. Enquanto você estiver fazendo planilhas pequenas, não recomendo colocar no cálculo manual. Mantenha ele no cálculo automático. Ferramentas, opções, cálculo automático, tá certo? Enquanto essa planilha não crescer. A função arredondamento ela é muito usada quando a gente tem números quebrados e não queremos mostrar sinais após a vírgula, por exemplo. Aqui temos um valor, por exemplo, 41,60. Suponha que eu não quisesse mostrar nenhum valor com centavos. Vamos começar fazendo exercício com essa célula aqui, onde tem esse resultado 41,60. Como é que se usa? Você vem na célula, na função, onde ela está aqui, clica no começo, logo depois do igual, escreve a palavra arred, de arredondamento. Abre um parênteses, abre mais uma vez um parênteses, e aí você isola essa fórmula com um parênteses aqui dentro. Depois coloca uma vírgula, um ponto e vírgula, perdão, e aí você acrescenta um zero. Esse zero vai significar que o valor ele vai arredondar para o primeiro número mais próximo, respeitando a regra de acima de 5 sobe, abaixo de 5 exclui ou elimina o arredondamento. Se essa célula não tivesse o arredondamento, ela estava naquele valor antigo, se não me engano era 41,60. Vamos copiar essa fórmula aqui para o lado, veja só. Editar, copiar, colar. Onde está 41,20, olha o que vai acontecer. 41, desprezou 20. E aqui no caso do 40,80, ele vai para 41, certamente. E aqui vai eliminar o 40 centavos porque não chegou a 50. Ficou 40. Então, o comando arredondar ou arred serve para isso. Você, tendo qualquer função aqui
alimentada, seja qual for a fórmula, você tem que ir lá então, escrever arredonde, abre um parênteses, mais um, isola a sua fórmula dentro desse parêntese, ou seja, não mexi na fórmula, só isolei, coloca um ponto e vírgula, um zero e você estará arredondando para não deixar nada após a vírgula. Se você quisesse deixar uma casa após a vírgula, você coloca 1 no lugar do zero. No nosso caso, voltaria o 40, tá certo? Se você quisesse deixar duas, ele tendo uma dízima, ele deixaria apenas duas. Não é o caso dos nossos cálculos, que todos terminam já na primeira casa após a vírgula e já vem o zero logo a seguir. Mas se tivesse números muito quebrados, números muito fracionados, você pode optar por arredondar. Existem algumas situações que certamente você vai ter que usar o comando arredondar. Mais para frente nós vamos ver uma maneira útil, né, de manter e usar o comando arredondar. Muito bem. Existe um comando também no Excel chamado atingir meta. Esse comando ele é muito interessante, porque suponha que você quisesse chegar a um saldo inicial de 700, somando as duas empresas que você tem, ou melhor, os dois caras que você quer somar o fluxo de caixa. Então, o primeiro tem 350, o segundo 350. Vamos ser mais agressivos. Eu quero chegar a um saldo final de R$8.000 aqui, não 770, diminuindo uma determinada despesa ou aumentando uma determinada entrada. O que eu faria? Vamos lá, vamos tentar usar um recurso aqui. Veja só. Dados. Ferramentas. Atingir meta. Aí ele sugere aqui, ó, que seja essa célula que eu quero chegar no valor de R$8.000, variando uma outra célula. E eu posso ir procurar qual seria a célula. Vamos lá? Suponha que eu queira, para chegar em R$8.000, aumentar esse salário aqui, por exemplo, mas tem que ser um local que não tenha fórmulas. Então vamos buscar aqui o salário do fulano A, por exemplo, aqui, salário de janeiro. Confirma dando um enter e agora dá OK. Veja só, ele chegou nos 8.000. O que ele fez para chegar em 8.000? Ele foi lá no fulano B ou no fulano A e aumentou o salário dele inicial. Precisaria ter uma entrada de 1.130. Vejam só, vamos repetir o comando. Quero agora que esse número chegue a R$7.000, ou melhor, que ele chegue a R$7.800. Vamos lá? Ferramentas, atingir meta para essa célula P18 para o valor de R$7.800, variando uma determinada célula. Vamos ver? Vamos lá no fulano A novamente, que seja esse salário de janeiro para chegar nos 7.800 lá no saldo final acumulado dos dois elementos, dos dois fulanos. Dá OK? Veja, dá um OK aqui, ele já chegou aqui no saldo final, depois de passar por inúmeras fórmulas, por ter calculado a inflação para despesas, por ter somado todas as posições dos dois fluxos de caixas, mas eu indiquei que eu queria que o ajuste fosse feito nessa célula, e ele foi lá e fez o ajuste e me deu o saldo que eu queria. O comando atingir meta é muito interessante nesse sentido. Ele permite que você, mexendo numa variável, que ele altere o resultado final. Use bastante o atingir meta nos seus exercícios, porque em algumas situações realmente você precisa simular, ver aonde você precisa mexer nas despesas ou nas receitas para que consiga chegar ao resultado desejado, tá certo? Boa sorte, pessoal, e até a próxima aulinha.